Você sabia que dormir pouco pode atrapalhar o seu emagrecimento? E além de dificultar o emagrecimento, pode fazer com que você engorde? Veja esse vídeo para você entender. Olá, que bom ter você comigo novamente. Eu me chamo Gisele Forró. Para quem está chegando agora, eu sou nutricionista e cientista, professora e pesquisadora de uma grande universidade. Nesse canal eu trago conteúdo sobre saúde, alimentação, falo muito sobre lipedema. Se esse assunto te interessa, se inscreva no meu canal para que você possa ser notificado ou notificada assim que eu publicar novos vídeos. Hoje eu quero falar com você sobre sono. Muitas pessoas, e eu me incluo entre essas pessoas, negligenciam o sono, e por muito tempo eu fiz isso também. Quando as tarefas do dia a dia se acumulavam, qual era a solução que eu encontrava? Eu sacrificava o sono. Por muito tempo eu fiz isso, inclusive na época que eu estava fazendo pós-graduação, na época que eu estava cursando mestrado. Eu sou de Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, eu fui fazer o mestrado em São Paulo. Só que eu ia e voltava toda semana, e na época eu ia e voltava de ônibus. Então, das 7 noites na semana, 2 eram dentro do ônibus. Eu só dormia, na verdade, 5 noites, porque essas 2 outras eu apenas cochilava. Fiz isso por 3 anos. Depois, quando eu fui fazer o doutorado, quando eu voltei definitivamente para Belo Horizonte, quando eu fui cursar o doutorado na UFMG, depois o pós-doutorado, ainda assim eu mantive essa rotina muito tumultuada. Passava o dia inteiro no laboratório, dava aula na faculdade à noite, dormia. Aí quando eu chegava em casa à noite, eu ia fazer as outras atividades pessoais. Então, por muito tempo, eu dormia mais tarde, acordava muito cedo. Quantas e quantas vezes eu cheguei a virar à noite. E eu tenho certeza que você aí do outro lado também já fez isso em vários momentos da vida. Afinal, nesse mundo moderno em que todo mundo tem uma vida muito atribulada, com muitas tarefas, com muitas funções, quem não está sujeito a sacrificar o sono para dar conta dos afazeres? Não é incomum, aliás, é muito comum nós aumentarmos a nossa produtividade ou o tempo da nossa produtividade às custas da privação do sono. Só que uma hora essa conta pode chegar. Isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde, que vão além, muito além, inclusive, da própria dificuldade para emagrecer, da própria facilidade para engordar. Nesse vídeo nós vamos falar sobre várias outras doenças que podem aparecer em função da privação de sono. Mas e hoje? Se vocês me perguntarem, as minhas tarefas diminuíram? Não, eu acho até que elas aumentaram. A diferença é que hoje, pelo fato de ter o conhecimento sobre a importância do sono, eu não mais negligencio o sono. Só em último caso mesmo, quando não tem jeito, mas isso não é a rotina mais. Porque no dia a dia, chegou a hora de dormir, eu paro tudo e vou dormir. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Eu quero colocar para você a importância do sono, como que ele pode atrapalhar o processo de emagrecimento, como ele pode interferir no desenvolvimento de várias outras doenças, como ele pode aumentar e muito a inflamação. Então, para quem tem lipedema, eu falo muito sobre lipedema nesse canal. Tudo que aumenta a inflamação piora a lipedema. E para quem está chegando agora, só para vocês não ficarem perdidos, o que é o lipedema? O lipedema ele é um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura que acomete predominantemente mulheres e principalmente nos membros inferiores. Então é aquela mulher que tem a cintura mais fina, o tronco mais fino, mas tem o quadril mais largo ou a coxa mais cheinha. Às vezes pode aparecer nos braços. Em alguns casos, em até 80% a 90% dos casos, o lipedema ele aparece junto com a obesidade. Então, a pessoa que tem lipedema, na maior parte dos casos, também tem sobrepeso e podendo ter também obesidade. Mas isso não é
Isso não acontece em 100% dos casos, ok? A gente tem também a presença do lipedema em pessoas que são magras. E para quem tem lipedema, tudo que aumenta a inflamação vai piorar muito o lipedema. Nesse vídeo eu vou explicar como que o sono aumenta essa inflamação, por que ter um sono de qualidade, ter um sono satisfatório em termos de quantidade e em termos de qualidade é um dos pilares importantíssimos para o controle do lipedema. Então, se você já me acompanha aqui no meu canal há mais tempo, se você gosta do conteúdo de lipedema, se você tem lipedema, não deixe de assistir esse vídeo, porque ele também vai te ajudar muito a olhar diferente, a dar uma atenção especial para o sono. E eu sei que nem todo mundo que assistir esse vídeo vai sair daqui já conseguindo implementar todas as modificações que serão necessárias. Mas, quando a gente entende, a gente já começa a ter mais cuidado com o sono. E por mais que você não consiga fazer tudo o que precisa ser feito de uma vez só, feito é melhor que perfeito, já diz um ditado popular. Então, algumas coisas você já vai conseguir fazer e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua saúde. Esse artigo que foi publicado em 2020, cujo título é Impacto da privação do sono sobre o cérebro, comportamento e emoções. Esse artigo traz uma frase importantíssima, porque ele coloca que nosso cérebro é ativo durante o período de vigília, durante o período em que nós estamos acordados, mas ele também é muito ativo durante o sono. Quando a gente dorme, o cérebro está trabalhando a todo vapor e nós temos funções que são executadas pelo cérebro apenas durante o sono. Muitas funções são realizadas durante o sono, por isso o sono é inegociável, por isso o sono é extremamente importante. Esse outro artigo foi publicado em 2023, que fala sobre a fisiologia do sono, a patofisiologia do sono e a higiene do sono. Ele já traz algumas funções que são imprescindíveis e que acontecem durante o sono. Primeira função, manutenção das nossas funções corporais, porque mesmo quando nós estamos dormindo, o cérebro regula funções autônomas, como controla a nossa respiração, o cérebro controla o batimento cardíaco, controla a nossa temperatura corporal, controla o nosso sistema digestivo. Todas essas funções são executadas pelo cérebro durante o sono. É durante o sono que o cérebro organiza e consolida memórias. Então, o que você aprendeu durante o dia vai ser consolidado como uma memória à noite, durante o sono. Essa, inclusive, é até uma dica para quem precisa estudar, para quem precisa adquirir, memorizar muito conteúdo. Quando você estuda e tira um cochilo depois e dorme em seguida, a consolidação desse conteúdo ocorre de forma mais fácil, porque o cérebro ajuda a fazer isso. Outra função, durante o sono profundo, o corpo vai reparar vários tecidos, vários sistemas, o corpo vai fortalecer nosso sistema imunológico, o cérebro, durante o sono, vai remover toxinas que foram acumuladas no cérebro. Ocorre um verdadeiro, é como se o cérebro tomasse banho durante o sono. Existe um processo de lavagem mesmo do cérebro para que essas toxinas sejam liberadas, para que elas possam ser depois metabolizadas pelo fígado, excretadas pela urina ou pelas fezes. Durante o sono, o corpo libera quantidades maiores de alguns hormônios que são importantes, por exemplo, para reparar tecido muscular. Esse tecido muscular, esse músculo que foi estimulado durante um exercício físico, como por exemplo o GH. Então, uma pessoa que treina durante o dia, no momento do treino, ela gera um estímulo, ela gera um estresse nesse músculo e é durante o sono que esse músculo será reparado. É durante o sono que a gente vai ter a síntese
de novas proteínas musculares. Além do GH, durante o sono a gente também vai ter um aumento da produção de testosterona, que é um outro hormônio importantíssimo para a construção de músculos. A testosterona é um hormônio anabólico e quando a gente estimula, faz o exercício, estimulando o músculo, visando o aumento daquele músculo, visando uma hipertrofia muscular, é durante o sono que a gente vai ter todo o ambiente favorecendo esse processo. Então, uma pessoa que treina muito, mas não dorme direito, aí depois ela não entende, mas eu faço musculação diariamente, não ganho músculo, não estou ganhando massa muscular. Um dos motivos pode ser um sono insatisfatório. Outro fator que também está relacionado com o aumento de músculos, diminuição do sono, a privação do sono, por sua vez, vai aumentar a produção de cortisol, que já é um hormônio extremamente catabólico, um hormônio que vai, além de degradar músculo, vai aumentar a inflamação. Então a gente precisa dormir de forma satisfatória para que a gente consiga colher todos os efeitos daquele exercício que nós fizemos durante o dia. E além do GH, da testosterona, do cortisol, durante o sono, diversos outros hormônios cruciais para o funcionamento do são regulados, como melatonina. A melatonina é conhecida como hormônio do sono porque ela é o nosso reloginho biológico, ela que vai regular o nosso ritmo circadiano, aquele ritmo que ocorre, que se repete no decorrer de um dia. Ela que vai, esse hormônio que vai sinalizar a hora da gente acordar, a hora da gente dormir, é de fato o nosso reloginho biológico. A melatonina é produzida por uma glândula, que é a glândula pineal, que fica lá dentro do cérebro, e além dessa função de regular o nosso ciclo sono-vigília, ela, além dela induzir o início do sono, ela participa também da manutenção de um sono contínuo. Então, às vezes, aquela pessoa que consegue dormir, ela inicia o sono com facilidade, mas às vezes ela acorda com muita frequência de madrugada, ou então ela acorda de madrugada e nem consegue dormir mais. Às vezes isso pode ser devido a uma desregulação da melatonina. A melatonina também tem propriedades antioxidantes, e se ela é um antioxidante, ela vai ter uma função importantíssima no combate dos radicais livres, ela vai ter uma função anti-envelhecimento, ela vai ter uma função de diminuir a inflamação, de diminuir o desenvolvimento de doenças crônicas. A melatonina também fortalece o nosso sistema imune, ela diminui a pressão arterial, especialmente à noite, porque ela tem um efeito vasodilatador, ela consegue promover o relaxamento das artérias, o relaxamento dos vasos, e isso diminui a pressão arterial. Um outro hormônio que é regulado e que sofre alterações durante o sono é a grelina. A grelina é um hormônio que vai estimular o apetite, é o hormônio da fome. Os níveis de grelina aumentam mediante privação de sono, o que vai aumentar a sensação de fome. Então, uma pessoa que dorme pouco, ela vai ter mais fome. Um outro hormônio que é alterado é a leptina. A leptina, por sua vez, ela vai sinalizar para a gente saciedade. Então, durante o sono, a gente tem a produção da leptina aumentada, porque ela vai reduzir a fome. Agora, numa situação de privação de sono, a gente tem uma diminuição da leptina, ou a gente tem uma redução da saciedade. Vejam então que quando a gente dorme pouco, a gente tem mais fome, menor saciedade. Um outro hormônio que é regulado no sono é a adiponectina. A adiponectina é um hormônio que é produzido principalmente pelas células, pela gordura. Então, é um hormônio que está lá dentro do tecido adiposo, e a adiponectina está relacionada ao metabolismo das gorduras, ao metabolismo da glicose. Ela vai ajudar a reduzir a inflamação, ela melhora a sensibilidade à insulina. Então, a adiponectina, ela tem um
pico à noite e isso auxilia o corpo a queimar a gordura de forma eficiente. A privação do sono diminui os níveis de adiponectina e, consequentemente, isso vai diminuir a queima de gordura, vai diminuir essa sensibilidade à insulina, vai levar a uma resistência à insulina. A adiponectina também tem propriedades anti-inflamatórias, então com uma redução da produção desse hormônio, a gente vai ter um aumento da inflamação. A privação do sono diminui a adiponectina e isso aumenta a inflamação. De novo, eu vou bater na tecla aqui para as pessoas que têm lipedema. A diminuição da adiponectina vai aumentar a inflamação e isso vai piorar o lipedema. E qual que é a necessidade básica de sono para uma pessoa adulta? Uma pessoa adulta precisa dormir entre 7 e 9 horas. Não menos que 7, não mais que 9. Quem dorme menos do que 7 horas, seja por atividades pessoais ou por insônia, desenvolve privação de sono. Ah, mas eu durmo 6 horas, tá bom, eu fico descansado. Não, você está com privação de sono. Em algum momento a conta pode chegar para você. Se você se sente bem, se para você está tudo bem com 6 horas de sono, para o seu corpo não está. Em algum momento você pode manifestar ou desenvolver alguma doença ou algum problema, alguma inflamação, uma supressão do sistema imune, um envelhecimento mais acelerado por causa dessa privação do sono. Eu conheço uma pessoa que dorme entre 4 a 5 horas por noite, tem uma energia invejável, pratica muito esporte, mas a pessoa é jovem, você olha para a pessoa, ela parece um idoso, de tanto cabelo branco que essa pessoa já tem. Então, no caso dessa pessoa, essa privação de sono também pode estar contribuindo para o envelhecimento mais acelerado. Estima-se que 20 a 45% da população do mundo sofre com privação de sono. É um número muito grande, quase que a metade da população mundial vive em privação de sono. Olha o perigo disso e dá para entender. Porque no mundo moderno em que nós somos cobrados e exigidos pela máxima produção, pelas várias tarefas do dia a dia, são tarefas profissionais, tarefas pessoais, a gente entende por que isso acontece. E a privação de sono, quando a gente pensa especificamente em cérebro, em sistema nervoso, em emoções, a privação do sono pode exacerbar distúrbios pré-existentes como raiva, depressão, ansiedade. A privação do sono leva à confusão mental, à desorientação temporal e espacial. A pessoa vive num estado de cansaço, de fadiga. Ela funciona como se fosse naquele modo slow motion. Ela é sempre mais lenta. A privação do sono também aumenta a reatividade emocional. Então, às vezes a pessoa ela vive irritada ou então ela é agressiva com frequência, dá má resposta nos familiares e às vezes é simplesmente porque o cérebro dela está pedindo socorro. Às vezes ela está passando por uma situação de privação de sono. Essa reatividade emocional pode aumentar a agressividade. A privação do sono faz com que o seu cérebro fique ligado no 220 o tempo inteiro. A gente tem uma atividade, um excesso de atividade adrenérgica, um excesso de adrenalina. E isso de forma persistente durante o momento em que estamos acordados vai dificultar o sono e a qualidade do sono na noite seguinte. Então vamos colocar uma situação. A pessoa dormiu mal numa noite, teve privação de sono numa noite. Aí o dia seguinte dessa pessoa, a pessoa vai ficar muito agitada, com excesso de descarga de adrenalina, o cérebro vai ficar ligado no 220 o tempo inteiro, e aí na noite seguinte, esse excesso de adrenalina vai atrapalhar o sono. Então a gente vai ter um ciclo vicioso, uma coisa que vai retroalimentando a outra. A privação de sono também
atrapalha o nosso sistema de recompensa cerebral, atrapalha o nosso sistema dopaminérgico. O que que isso significa? Para você que está querendo emagrecer, para você que está tentando manter adesão na dieta, que está tentando dizer não para aquele bolo, para aquele sorvete, para aquele doce, para aquele chocolate, quando você tem privação de sono, é muito mais difícil conseguir frear esse impulso, essa vontade de comer um doce. Por quê? A privação do sono leva os indivíduos a buscarem essa recompensa mais rápida. Essa recompensa mais rápida que vai estar na comida, a recompensa mais rápida que vai estar no sofá quando você chega do trabalho, ao invés de ir se exercitar. Então você chega exausto do trabalho, você tinha se programado de fazer um exercício, mas o sofá parece que te engole. Dali você não sai mais, exatamente porque a privação do sono está fazendo com que o seu cérebro decida pela recompensa imediata. Ele quer aquele prazer imediato. Ele quer comida no iFood, ele quer o sofá, o Netflix e nada mais. Isso faz com que você falhe nesse esforço de se engajar numa prática de exercício ou na adesão de uma dieta. A privação do sono, quando a gente já pensa agora num contexto geral do corpo, dificulta o reparo do DNA, porque a privação do sono vai aumentar o estresse oxidativo. Então agora a gente já está falando de todas as nossas células. Dormir mal favorece alterações na expressão dos nossos genes. Olha como isso é sério. Quando a gente fala em alteração de expressão gênica, imaginem algumas células se reproduzindo de uma forma aleatória. Já tem nome para isso, isso é chamado de câncer. Então, dormir mal favorece, aumenta a chance de desenvolver câncer. Dormir mal causa disfunção mitocondrial. O que é disfunção mitocondrial? Mitocôndria é uma organela que está dentro das nossas células e é como se ela fosse a nossa máquina de energia da célula. É lá nas mitocôndrias que a gente vai ter queima de gordura, produção de energia para gente usar no dia a dia. Então, várias doenças, principalmente doenças do envelhecimento, estão associadas à disfunção mitocondrial. Ter menos mitocôndrias ou então ter mitocôndrias que não funcionam satisfatoriamente também geram cansaço, fadiga, diminui a queima de gordura, facilita o processo, dificulta o processo de emagrecimento, facilita engordar. Tudo isso pode também ter uma participaçãozinha da mitocôndria. Disfunção mitocondrial também reflete no seu emagrecimento. Privação do sono também vai causar uma inflamação sistêmica no corpo todo, uma neuroinflamação. Então a pessoa, além dela ter uma predisposição maior a desenvolver ansiedade, irritabilidade, depressão, Alzheimer, se isso ocorrer de forma contínua, ela também, esse aumento da inflamação sistêmica vai piorar muito o lipedema, pode ocasionar síndrome metabólica, resistência insulínica e vários outros problemas. Privação do sono também diminui fertilidade, porque eu falei para vocês que ela vai diminuir a produção de testosterona, então a gente tem a função de fertilidade também sendo prejudicada com a privação do sono. E por que é mais fácil engordar? Eu já falei um pouquinho, mas agora eu vou frisar, eu vou reforçar essa parte com vocês. Por que é mais fácil engordar quando você dorme pouco? Lembra que eu falei para vocês de 3 hormônios, grelina, leptina e adiponectina? Esses são 3 hormônios chaves para a gente entender essa função. A adiponectina, eu disse para vocês que ela está lá no tecido adiposo e ela vai ser responsável por estimular a queima de gordura, ela vai melhorar a sensibilidade à insulina. Quando a gente diminui a produção dela, a gente vai ter o que a gente chama de resistência insulínica. Resistência insulínica, quando a gente tem insulina elevada, a insulina é um hormônio que é produzido dentro do pâncreas
e é um hormônio que a gente costuma chamar de obesogênico. Quando a insulina está elevada, a informação que ela dá para o corpo é armazene energia, armazene energia. É muito difícil emagrecer com a insulina muito elevada. Com a privação do sono, a gente diminui a produção de adiponectina, isso aumenta a resistência insulínica, consequentemente a pessoa vai ter um nível maior de insulina. Insulina vai sinalizar para o corpo armazenar energia, vai colocar o corpo no modo de engorda, ao invés de colocar o corpo no modo de queima de energia. Primeiro fator. A privação, quando você dorme pouco, a privação do sono, também diminui a produção da leptina, que é o hormônio que sinaliza pra gente que a gente está saciado. Então a gente tem menos saciedade. E para piorar mais ainda, a gente aumenta a produção do hormônio da fome, que é a grelina, que eu também já mencionei para vocês. A grelina, ela vai estimular a fome. Vocês com certeza devem ter memória de algum dia em que vocês viraram à noite, ou numa festa, num casamento, numa formatura, e no dia seguinte, além de vocês acordarem com aquela sensação de que um caminhão passou por cima de vocês, vocês passam o dia com mais fome. Isso por causa da desregulação desses hormônios. Agora imagine uma pessoa que vive continuamente em estado de privação de sono. Foi o que esse artigo aqui demonstrou, um artigo que foi publicado em 2023. Esse artigo, vou até deixar a imagem para vocês verem aqui. Esse artigo analisou 2 grupos. Um grupo de pessoas que estava dormindo 9 horas e um grupo de pessoas que estava dormindo 4 horas. Esse grupo passava por privação de sonos. E aí eles fizeram uma análise do tipo crossover. O que é isso? Os 2 grupos passaram pelos 2 momentos. Então, um grupo começou dormindo 9 horas e depois passou pela situação de privação de sono. O outro grupo começou ao contrário. Começou com a privação de sono e depois foi dormir às 9 horas. E depois inverteu. Eles deram um intervalinho de tempo entre cada intervenção, de forma que os 2 grupos passaram pelas 2 situações. Isso deu maior credibilidade para o resultado do estudo, uma vez que eles analisaram esses resultados com as mesmas pessoas. E o que os autores conseguiram identificar? As pessoas, no momento de privação de sono, que todo mundo passou por essa situação, então eles passaram 21 dias com privação de sono, dormindo só 4 horas por noite, e depois passaram 21 dias dormindo 9 horas. Só que cada um começou de um jeito e depois eles cruzaram. Esse grupo, no momento que eles estavam dentro dos 21 dias de privação de sono, o que eles observaram? Essas pessoas aumentaram a ingestão de aproximadamente 300 calorias por dia sem perceber. Eles não tinham essa consciência de que eles estavam comendo mais. Isso gerou um aumento de meio quilo nesses 21 dias e um aumento de 7,8 centímetros cúbicos da gordura visceral, da gordura abdominal. Ou seja, esse trabalho conseguiu demonstrar que privação de sono engorda, faz você comer mais, você tem menos saciedade, e esse trabalho ainda mostrou que o acúmulo de gordura ele ainda costuma ocorrer nessa região visceral. Recapitulando aqui para você, porque o meu objetivo é que você saia desse vídeo tendo essa visão da importância do sono, e não só a importância dele no processo de emagrecimento, mas a importância dele na sua saúde geral como um todo. Dormir pouco aumenta a chance de desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, aumenta a chance de transtornos mentais, aumenta a oscilação do humor. Dormir pouco aumenta o desenvolvimento do diabetes, porque eu falei para vocês agora há pouco que a adiponectina diminuída leva à resistência insulínica, e resistência insulínica pode levar ao diabetes.
Dormir pouco também aumenta a chance de doenças cardiovasculares, aumenta a pressão arterial. Então, dormir pouco pode fazer com que a pessoa desenvolva hipertensão arterial. Dormir pouco pode levar a problemas sexuais, como diminuição da fertilidade. Dormir pouco pode favorecer o ganho de peso, pode favorecer o desenvolvimento da obesidade. Dormir pouco aumenta a sensibilidade à dor. Então, pessoas que dormem pouco sentem mais dor física mesmo. E aí eu já quero novamente fazer um parêntese para as pessoas que têm lipedema. Pessoas que têm lipedema costumam ter muita dor nos membros inferiores. E se você tem lipedema e se você dorme pouco, isso vai piorar a dor, vai piorar a inflamação, vai piorar o inchaço, vai aumentar a dor. Dormir pouco desequilibra vários hormônios como leptina, grelina, adiponectina, testosterona, GH, cortisol, melatonina. São vários hormônios que eu falei nesse vídeo que são desregulados quando você dorme pouco. Dormir pouco faz com que o seu sistema imune fique mais fraco, então você pode ficar mais suscetível a pegar uma virose, a pegar uma infecção, você pode ficar mais doente por causa de uma privação de sono. Tá, e para você que tá aí pensando, mas o que é privação de sono? Será que é só quando eu passo uma noite inteira na balada, ou quando eu vou no casamento, numa formatura, e que eu chego em casa quase amanhecendo? É quando eu não durmo a noite inteirinha? Não, se você dorme menos de 7 horas, você já tem privação de sono. E um outro artigo, que foi publicado em 2023, demonstrou que alterações da restrição leve de sono, se ela for sustentada por 14 dias, por 2 semanas, já são semelhantes às experimentadas após uma noite inteira de privação de sono. Então, se você dorme 6 horas por 2 semanas, isso já começa a se assemelhar a uma noite inteira de privação de sono. O que você pode fazer então para melhorar a qualidade do seu sono? Você precisa trabalhar a higiene do sono. Tenha uma rotina de sono, mantenha essa rotina sempre que possível, inclusive aos finais de semana. Eventualmente, quando você tiver uma situação bem esporádica, de um evento social, de uma festa, ok, mas de uma forma geral, tente manter essa rotina, inclusive nos finais de semana. Assim, uma das principais formas de regular o sono é, assim que você acordar, exponha-se à luz do dia. Nem que seja, acorda a hora que você vai tomar o café, abre a janela, abre a porta para você ter contato com a luz do dia. Isso vai ajudar, já vai sinalizar para o seu ritmo circadiano que o dia começou. E aí, se o reloginho biológico já começou a funcionar, ele também vai saber que você precisa dormir mais cedo. Então, uma forma de pegar no sono mais cedo, caso você tenha dificuldade de dormir mais cedo, é expor ao sol assim que você acordar, porque aí você está informando para o seu cérebro que o dia começou. À medida que for anoitecendo, mantenha o quarto ou os ambientes da casa com aquela luz, a luz amarela, não utilize a luz branca, diminua algumas luzes, fique num ambiente mais próximo de uma penumbra. À noite, antes de dormir, procure fazer atividades relaxantes, não faça exercício físico, principalmente exercício físico mais intenso à noite. Faça atividades relaxantes, como ler um livro, meditar, ouvir uma música calma. Tente evitar o uso do celular imediatamente antes de dormir. Se não for possível, coloque o celular naquele módulo em que a tela já é preparada para o modo noturno. Acho que hoje em dia todos os celulares têm esse modo noturno da tela. Evite café no período da tarde. Vou falar da cafeína daqui a pouquinho. Você não pode tomar café depois das 15 horas. Evite fazer refeições mais pesadas
e antes de dormir. Então deixe pelo menos um intervalo de 3 a 2 horas. Se a sua última refeição puder ser realizada 3, 2 horas antes de dormir, excelente, porque assim você vai dormir com o estômago mais vazio. Antes de dormir, toma um banho quente, toma um banho relaxante. Você pode fazer um escalda-pés com uma água morna, pode usar óleo essencial de lavanda, pode tomar alguns chás como chá de camomila, chá de melissa, chá de passiflora, chá de mulungu. Chá de mulungu é excelente, ele é um sedativo do sistema nervoso. Quando você toma esse chá de mulungu, você observa, pelo menos isso acontece comigo, eu começo a observar que eu vou ficando completamente grogue quando eu tomo. A única ressalva aqui é que o chá de mulungu, ele não pode ser tomado de forma contínua. Na verdade, chás, de uma forma geral, você precisa fazer um rodízio. Então, tome o chá por uns 3, 4 dias, alterne, tome outro chá, vá fazendo rodízio. Nunca tome o mesmo chá de uma forma contínua, alterne. E por que eu falei que café depois das 15 horas está vetado? A cafeína, particularmente na forma de café, é um dos estimulantes mais consumidos no mundo. 90% dos adultos consomem cafeína através do café diariamente. A cafeína, ela tem uma meia-vida de 2 a 10 horas. O que isso significa? A gente tem pessoas que metabolizam a cafeína de forma muito mais rápida e pessoas que demoram mais a metabolizar a cafeína. Por isso que a meia-vida é tão extensa, de 2 a 10 horas. Isso significa que o período para a gente digerir metade da quantidade da cafeína, meia-vida, metade, varia de 2 a 10 horas. Se for uma pessoa que metaboliza rápido, ela vai estar nesse extremo das 2, 3, 4 horas. Se for uma pessoa que metaboliza a cafeína de forma mais lenta, ela pode chegar até 10 horas para metabolizar 50% da cafeína. A recomendação, inclusive, desse artigo foi publicado em 2023, é não consumir café após 15 horas. Porque imagine uma pessoa, mesmo uma pessoa que tem um metabolismo médio da cafeína, ela vai demorar umas 6 horas para digerir metade da cafeína. Então, 15 horas, se a gente coloca mais 6 horas, isso vai dar já 21 horas. Às 9 horas da noite, a pessoa tem metade da quantidade de cafeína ali. E mesmo que a pessoa não perceba, porque eu já vi várias pessoas tomando café 18, 19, 20 horas e falando, não, mas o café não me prejudica em nada, eu durmo da mesma forma. Mesmo que a pessoa não perceba, esse trabalho, que é um trabalho tipo meta-análise, o que é uma meta-análise? Meta-análise é um tipo de estudo científico onde o artigo pega tudo que já foi publicado daquele assunto e faz uma análise estatística de todos os resultados. Meta-análises costumam estar no topo da evidência científica. Então, são artigos que, quando eles mostram algum resultado, geralmente esse resultado ele é o que acontece mesmo. É um resultado bem preciso e com grande chance de ser uma verdade mesmo. Essa meta-análise investigou os efeitos da cafeína no sono. E o que eles conseguiram demonstrar? Que a cafeína diminuiu o tempo total do sono. Então, se a pessoa iria dormir umas 7 horas e 30 minutos, quando ela toma cafeína, às vezes ela vai dormir 7, às vezes ela vai dormir 6 horas e pouquinho, e às vezes ela não percebe essa diferença. E além disso, aumentou a latência do início do sono, então a pessoa demorou um pouquinho mais para dormir, e esse sono não foi um sono de qualidade. A pessoa aumentou a vigília durante o sono, então ela não chegou naquelas fases mais profundas do sono, atrapalhou a qualidade do sono, ou seja, cafeína após 15 horas diminui o tempo total do sono. Você pode demorar para dormir e mesmo que você não demore para dormir, a qualidade do sono é prejudicada. Então, não tome cafeína após as 15 horas. Não negligencie o seu sono. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância do sono, porque só assim, com conhecimento, você pode tomar as medidas para melhorar o sono.
Eu quero agradecer por você ter ficado comigo até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Vou deixar anotado aqui também a minha rede social, a principal rede social que eu uso, @gifurro.nutri, caso você queira me acompanhar por lá também. Lá eu publico conteúdos, dicas diariamente. Vocês podem acompanhar um pouquinho da minha rotina diária. Quem quiser, vai ser um prazer ter vocês comigo lá também. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sente orgulho de falar que ela trabalha enquanto os outros dormem. Nos encontramos no próximo vídeo.